tudo bem? Espero que sim. Bom, estamos aqui mais uma vez e vamos mais uma aula sobre ciclo trigonométrico, falando agora de tangente. Aqui no canal já falamos sobre seno e cosseno. Mas vamos lembrar aqui, ó, que as regrinhas de sinais com referência a seno e cosseno que vai interferir exatamente na tangente. Bom, no caso do seno, o primeiro e o segundo quadrante nós temos como positivo, sempre lembrando que o ciclo trigonométrico ele tem um movimento anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. No caso do cosseno, como a sua referência é o eixo X, o eixo que está horizontal, nós temos como o primeiro quadrante positivo, o segundo negativo, o terceiro negativo e o quarto positivo. Muito bem. E o que acontece na tangente com relação aos sinais? Qual é o sinal no caso da tangente no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Nós vamos lembrar que tangente de um ângulo qualquer, ângulo alfa, por exemplo, é exatamente o cateto oposto, a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. É o quociente entre a medida dos dois catetos do triângulo retângulo. Mas também podemos extrair a tangente calculando o quê? O seno do alfa dividido pelo cosseno do mesmo ângulo alfa. Ou seja, o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo terei o valor da tangente. Ok? Colocando essa fórmula como referência, e isto daqui, essa fração é uma divisão, eu posso então conseguir saber, quais são os sinais aqui nos quatro quadrantes. Pensando no primeiro quadrante aqui, ó, do cosseno, e no primeiro, aliás, do seno, e no primeiro quadrante do cosseno, ambos são mais. E na regrinha de sinal, que se aplica na multiplicação e na divisão, mais e mais, vai dar mais. Então aqui, ó, no primeiro quadrante, a tangente é positiva, certo? Pensando agora, observando o segundo quadrante do seno e o segundo quadrante do cosseno. Aqui ele é positivo no caso do seno e no caso do cosseno é negativo. Você tem sinais diferentes, regra de sinais, né? Quando os sinais são diferentes, então você tem como resultado negativo. Mais e menos, ou menos e mais, dá negativo. Então no segundo quadrante, que corresponde ao segundo quadrante de seno e cosseno, como não é mais ou até menos, vai ser menos no tangente. Ok? Vamos para o terceiro quadrante. Terceiro quadrante do seno, terceiro quadrante do cosseno. Os dois são negativos, menos e menos, certo? Como ambos são negativos, então no terceiro quadrante da tangente, comparando aos terceiros quadrantes de seno e cosseno, aqui também vai se relacionar, então é positivo, porque menos com menos é mais. Aquela regrinha famosa, regrinha de sinal, que se aplica na multiplicação e na divisão, e aqui, ó, essa fração é uma divisão. E o último quadrante, comparando os dois aqui, ó, o último quadrante do seno e o último quadrante do cosseno, um é menos e o outro é mais, então, portanto, aqui vai ser menos. Pronto, já sei qual é o sinal dos quatro quadrantes. Isso é importante, tá? Nós sabermos. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular tangente, porque seno e cosseno já fizemos, desses pontos aqui que estão sobre os dois eixos, tanto no eixo X como no eixo Y. Tangente de 0 e de 360 sempre vai ser o mesmo, tanto para seno e cosseno e tangente, porque está no mesmo ponto. Então vamos pensar que se a regra é essa aqui, então tangente de 0 e tangente de 360 é o mesmo valor, seria seno de seno de 0 ou 360 e cosseno de 0 é o valor da tangente. Então, quanto é a tangente de 0? Esses valores aqui, ó,
Nós já temos ele das aulas anteriores que eu fiz aqui no canal. Minha lousa está um pouquinho cheia aqui, porque eu achei melhor eu já deixar escrito para a aula não ser tão grande, tão comprida. Então sabemos que seno de zero é zero. Então vou colocar aqui. Não está funcionando. Vamos usar o outro pincel. Pronto. Aqui, ó. Seno de zero é zero. E cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. E zero dividido por 1 é zero. Então, tangente de zero ou de 360 será zero. Certo? Bom, eu estou utilizando esta fórmula. Certo? Tangente de 90. Tangente de 90 é o mesmo que seno de 90 sobre cosseno de 90, utilizando-se desta fórmula. E quanto é o seno de 90? É 1. Então, vou colocar 1. Seno de 90 e cosseno de 90 é 0. Divisão por 0. 1 sobre 0, ela não existe. Não há divisão por 0. Existe 0 dividido por 1. 0. Mas a divisão por 0 não existe. Isso não existe. E por não existir, a tangente de 90, ela não existe. E o símbolo de não existe é este aqui. É uma forma matemática de explicar que esse resultado aqui não tem solução. Ok? Seno de 180, aliás, tangente de 180 é o mesmo que seno de 180 sobre cosseno de 180. Então, quanto é seno de 180? Seno de 180 é 0. E quanto é cosseno de 180? É menos 1. 0 sobre menos 1 é 0. Ou seja, tangente de 180 é 0. Agora, por último, 270. Tangente de 270 é o mesmo que seno de 270 sobre cosseno de 270. Olhando aqui, ó, tangente de 270 é menos 1. Cosseno de 270 é 0. Como no caso aqui de cima, esta divisão não existe porque não há divisão por 0. Nunca numa fração o 0 pode ser o denominador dessa fração. Então, neste caso, igualmente aqui, não existe a solução. Esse é o contrário riscado, significa que não há solução no caso desse cálculo. Tá aí. Então, calculei a tangente dos pontos que estão do ciclo trigonométrico que estão sobre o eixo x e o eixo y. Aqui, neste ponto e neste ponto. Ok? Já havíamos feito o cosseno e cosseno, os resultados estão aqui, e agora fizemos com a tangente, levando em consideração esta fórmula. Por favor, dê like, dê um joinha para ajudar o canal, compartilhe esta aula com outras pessoas, com os seus colegas, e até faça esse pedido para que, se nós atingirmos 1000 pessoas, podemos fazer até lives, ou seja, aulas ao vivo. Ok? Espero vocês na próxima aula, pessoal. Grande abraço e até lá.